O Internacional avança na preparação para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Pesolano tem ainda alguns mistérios em relação ao time titular, um deles no setor da zaga e outro no setor do meio-campo. O dia foi de chegada, treino e apresentação do mais novo reforço. O atacante Alejandro conversou com a imprensa e falou sobre os motivos que fizeram com que ele não desse certo no CSKA. Alejandro aproveitou para fazer um desabafo, contando aquela que ele entende como a grande reviravolta na sua carreira, a partir da mudança de sua postura pessoal. A gente também atualiza as últimas do mercado de transferências. O Inter busca um atacante de velocidade e aguarda o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se definir quanto à liberação de um jogador do clube paulista. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, onde o Inter pela primeira vez teve a presença de Alejandro trabalhando com os demais jogadores. O Alejandro fez um treino separado dos demais atletas, tá? Não treinou ainda em conjunto com os outros jogadores, mas avança no processo de estar pronto fisicamente para ficar à disposição do técnico Paulo Pesolano. Não é a tendência que ele viaje para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Flamengo nesta quarta-feira. Ele deve estrear no domingo contra o São Luís pelo Campeonato Gaúcho. Mas o Inter ganha uma peça que está evoluindo nesse processo físico para estar à disposição em 2026. O time para enfrentar o Flamengo tem duas dúvidas, uma delas na dupla de zaga. Félix Torres, Vitor Gabriel e Mercado brigam por duas vagas, e outra no setor do meio-campo. Vijagra e Ronaldo brigam por uma vaga no time titular, são as dúvidas que o técnico Paulo Pesolano deverá manter até o momento de divulgação da escalação, tá? Como eu falei, Alejandro foi a grande novidade do treinamento e ele participou da apresentação, teve sua apresentação oficial no início da tarde no estádio Beira-Rio. Na entrevista coletiva, o Alejandro, que foi apresentado com o número 9, falou sobre os motivos que fizeram com que ele não desse certo no CSKA Moscou da Rússia. Ele entende que por um processo de adaptação acabou não tendo o melhor desempenho, a família ficando distante também fez com que ele não tivesse o melhor desempenho e que a partir daí o seu objetivo era retornar ao futebol brasileiro. E por isso ele teve tanta vontade, quando apareceu a proposta do Inter, de solicitar, de pedir para jogar no Internacional, e isso aconteceu agora de maneira definitiva. O grande ponto da entrevista coletiva do Alejandro foi quando ele disse aquela que foi a virada de chave na sua carreira, no entendimento dele, tá? O Alejandro disse que no ano de 2024, quando ele se transfere para o Vitória, ele estava no Red Bull Bragantino, ele entendeu que estava em uma zona de conforto, ele entendeu que estava um pouco jogado, que não estava dando o seu melhor e que mudou a sua postura profissional. Passou a ser um atleta, foi como ele mesmo acabou tipificando. E a partir disso, seu desempenho melhorou. Ele teve uma temporada muito boa em 2024, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vendido para a Rússia, onde ele teve esse problema de adaptação e acabou não dando certo. A ideia dele é manter o bom momento em solo brasileiro e ter uma boa temporada no Internacional, como ele teve no Vitória em 2024. Eu questionei ao Alejandro sobre a cláusula que possui para se manter em definitivo no Internacional a partir de metas esportivas, jogar 60% dos jogos e marcar 15 gols. Eu perguntei se é possível ele marcar 15 gols. E ele disse que espera que sim. Vai trabalhar para bater essa meta ou superar essa meta, mas que ele entende que é uma meta batível, até porque em 2024 ele superou, inclusive, esse número de 15 gols marcados na temporada, tá? Dito isso, vamos avançando na pauta, porque na tarde dessa segunda-feira eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre uma insatisfação que existe
no bastidor colorado com o Campeonato Gaúcho. A gente tem visto uma postura do Internacional de desvalorizar o Campeonato Gaúcho. A prioridade, claro, ela é total para o Campeonato Brasileiro, mas tem mais algumas coisas por trás. E um dos descontentamentos está em cima do valor que o Inter recebe de cotas de televisão, em comparação, inclusive, com outros campeonatos estaduais. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. É só conferir aqui no canal. Por último, vamos falar de mercado da bola. Com o anúncio do Alejandro, que já foi apresentado, o Inter foca a sua atenção agora na contratação de um atacante de velocidade. E um dos nomes que está na mira do Internacional é do atacante Bruno Rodrigues, que jogou com o Paulo Pesolano no Cruzeiro, fez muito sucesso no Cruzeiro, está no Palmeiras, onde passou por uma grave lesão, está em um processo de retornar ao nível de competitividade, mas está escanteado no Palmeiras nos últimos jogos, e tudo isso tem motivo. Ele atuou em algumas partidas, entrou por último na derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino. Depois disso, ele não entrou mais em campo, sequer foi relacionado para 2 jogos do Palmeiras, voltou a ser relacionado agora no final de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Abel Ferreira, ele deu uma escanteada no Bruno Rodrigues por um caso de indisciplina que o Bruno Rodrigues teve nas férias, tá? Ele disputou uma partida de um campeonato amador em sua cidade natal, no Ceará, durante as férias, sem pedir autorização do clube. Isso chateou o Abel Ferreira, isso indignou o Abel Ferreira, que não conta com ele para a temporada de 2026. O Inter iniciou conversas com o Palmeiras, que acabaram não avançando. A ideia era até o Inter oferecer algum jogador em troca para o Palmeiras pelo Bruno Rodrigues, o que até o momento não avançou. O Vasco da Gama também estava avançando pela contratação do Bruno Rodrigues, mas o negócio parou. E parou a saída do Bruno Rodrigues a pedido de Abel Ferreira, que não recebeu ainda muitos reforços para o setor do ataque e está esperando o Bruno Rodrigues, está esperando reforços chegarem para que ele possa fazer liberações, entre elas a do Bruno Rodrigues. E o Inter aguarda esse movimento do Abel Ferreira, tá? O Inter tem interesse no Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues tem interesse em jogar no Internacional pela relação que ele tem com o Paulo Pesolano, onde ele jogou muito bem no Cruzeiro. E para as conversas entre Inter e Palmeiras avançarem, e o Inter tem interesse que isso aconteça, falta o aval do Abel Ferreira. É tudo que o Inter aguarda para ir avançar em um processo de negociação com o Palmeiras, oferecendo alguns jogadores para que o Bruno Rodrigues seja liberado para o Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar para vocês uma odd especial, um oddão que tem para essa terça-feira, tá? De Série A do Campeonato Italiano. Bolonha e Milan. Vitória do Milan com mais de 1,5 chutes a gol do Rafael Leão, tá pagando 6,4. É uma boa odd para você conferir lá, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!